No Karatê não existe agressão. No Karatê não existe atitude ofensiva. Isso está bem claro quando vemos o kata. Todos os katas iniciam com uma defesa, né? E isso não é acidental, isso é proposital, para internalizar na gente que o Karatê não foi feito para agredir as pessoas. Então, em relação a isso, nós temos o segundo ensinamento do Nijō, né? Karatê ni Sentenashi. Quantas vezes vocês já agiram por impulso e se precipitaram, botando às vezes tudo a perder, né? Por quê? Porque você se deixou mover pelo ego, né? O ego que sente a necessidade da posse, do domínio. E isso faz com que a pessoa então deixe de ter um pensamento estratégico. Ela só quer atacar, atacar, atacar. Então, eu vejo assim nas lutas, né? Aquela pessoa que entra agitada, né? Com aquela coisa de querer, eu vou resolver, e aí você vê um outro tranquilo, sereno, né? No olhar leigo, vamos falar assim, puxa, aquele cara lá, do jeito que ele está, parece um dragão, vai engolir o coitado lá que não mexe, não demonstra nada. Mas a diferença está justamente na atitude mental. Então esse treinamento de Sambon, Nippon Kumite, é justamente isso, para tirar a ansiedade, tanto de querer golpear, como querer não levar o golpe. E esse é o estado, então, digamos, de neutralidade. Cara, quando nós estávamos treinando Nippon Kumite, Sambon Kumite, Ju-Ippon Kumite, de você não demonstrar que vai atacar, ou então, se você vai defender, precipitar e fazer um movimento. Porque uma luta vai depender muito disso, gente. Se você pegar um karateca experiente e você precipitar no movimento de defesa, ele rapidamente vai procurar dar um segundo, terceiro golpe e pronto, a luta está terminada. Então, a atitude mental, né, de você não se deixar ser tomado pela ansiedade diante da pressão de um oponente, seja no Ippon, seja no Sambon, seja no Ju-Kumite, é fundamental para que você possa então fazer uma luta de nível, onde você não seja tomado pelo nervosismo, ansiedade. Tanto nervosismo de querer acertar o golpe, como nervosismo de não querer levar um golpe. Por isso a palavra kara ou nu, vazio, estado de neutralidade. Não significa não ficar pensando em nada, não é nada disso. Significa de você manter uma mente livre da influência da tensão, da ansiedade, do nervosismo, de modo que você não se precipite. Então, nós temos duas forças que moldam a nossa ação. Uma que é o caráter instintivo de ação de fuga ou luta, ou fugir ou defender, e a outra, gente, está relacionada com os problemas em relação à nossa identidade, ao nosso ego. Então, pessoas fragilizadas, né, que têm um ego fraco, gente, ou ela se torna uma pessoa submissa, uma pessoa que é incapaz de se posicionar e dizer não, ou então ela se torna uma pessoa arrogante, prepotente, autoritária. Isso é um ego frágil. Se por um lado torna uma pessoa apática, incapaz de defender os seus interesses, por outro lado surge aquelas pessoas com uma tendência muito grande de querer dominar os outros. E aí então o princípio do Karatê ni Sentenashi, né, de
de que o karatê não existe, o golpe, o primeiro golpe, evidencia bem isso, gente. É o nosso estado ordenado, tanto no que pensa, no que sente, e que não precisamos provar nada para ninguém. Dan, primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, quarto, quinto, sexto dan, para quem tem um ego frágil, gente, significa tudo no karatê, e não é. Aí eu falo de novo sobre a questão, ser faixa preta ou ter um faixa preta, ou ter a faixa preta. Ser faixa preta é você não se importar com o dan que você está, qual o dan que você vai atingir, mas é você fazer da prática do cotidiano, a prática diária do karatê, como o maior objetivo que você quer alcançar. É a prática pela prática, não é a prática para ser mestre. Né? Quantas pessoas querem ser chamadas de mestre, shihan, né? Sendo que essa pessoa não mais botou kimono para treinar, botou kimono apenas para dar aula, né? Sendo que o karatê, gente, é para a vida toda. O karatê é que nem água quente, se deixar de treinar esfria. Então, aquilo que eu falei para vocês, eu fui executar o movimento do Ippon Kumite, eu senti a dificuldade em função do quê? Da falta de prática. Então nós não podemos ficar gabando das conquistas que a gente teve e viver em cima dessas conquistas, gente. A conquista maior está no nosso posicionamento, através da humildade, né? Humildade de treinar com faixa branca, um kohai, né? Ou quando treinar com um senpai, sempre treinar na mesma condição de aprendiz, não querer ser mais. Porque a pior coisa que existe, gente, é você esconder algo, uma fragilidade sua, e querer manter a aparência. Porque na hora que você for desmascarado, gente, a vergonha vai ser em dobro. A vergonha que você vai ter de você mesmo, de viver de aparência, e a segunda vergonha por outras pessoas terem presenciado a tua queda, a queda da tua máscara. Então, karatê, gente, não é vaidade. Karatê é um caminho para que possamos viver em paz cada vez mais, consigo mesmo e com as pessoas.